Bem-vindo ao podcast Contando Casos. E hoje a gente vai contar a história do James, que está descrito nesse livro, A Vida em Análise, do Stephen Gross. É um livro muito simples, ele é só de casos bem interessantes e curtos, não são complexos nem teóricos. Acho que vocês vão gostar. Então, vamos lá conhecer essa história? Ao telefonar para marcar uma avaliação, o professor R. não pareceu particularmente ansioso. Tive a intuição de que ele não chegaria adiantado, talvez exatamente na hora. Sentei-me em minha cadeira, olhei de novo para o seu nome e endereço na minha agenda e fechei os olhos. É difícil descrever meus sentimentos nos últimos instantes que precedem uma consulta. Uma mistura de expectativa, curiosidade e um vago desconforto. É desconfortável porque você fica sem saber se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai conseguir ajudar. E você não... É uma surpresa, é uma fantasia do que aquele outro vai apresentar, né? 2 ou 3 minutos depois das 9, a campainha da porta soou. O homem em pé na minha soleira era mais alto, mais sólido do que sua voz me levara a pensar. Depois que ele se acomodou na cadeira em frente a mim, perguntei-lhe: como posso te ajudar? Ele me disse que não sabia ao certo se eu poderia, não sabia ao certo se alguém poderia ajudar. Começou a me falar sobre ele, tinha 71 anos, até sua aposentadoria, fora professor num grande hospital universitário em Londres. Fora bem sucedido profissionalmente, mas não compreendia por quê. Contou-me que, como falava devagar, as pessoas tendiam a julgá-lo como inteligente. Não sou particularmente inteligente. Que começo confuso, né? Porque me parece uma pessoa que está bem deprimida, bem confusa, sem esperança, achando que ninguém vai poder ajudar. E aí ele fala meio que, eu não sei quem eu sou, as pessoas acham que eu sou bem sucedido, mas eu acho que é só porque eu falo devagar. E ele está ali mostrando a confusão dele através desse mini relato, né? Descreveu seu casamento de 44 anos com Isabel, uma médica de família. Falou-me de seus filhos, 2 meninas, depois 2 meninos. As moças eram casadas, já com filhos. Os rapazes não tinham se casado, mas estavam bem em suas carreiras. Foi um longo período, difícil por vezes, mas não tenho preocupações reais com nenhum deles. Ele fez uma pausa. Isabel e eu consultamos um terapeuta de casal, e ela achou que seria uma boa ideia que eu viesse vê-lo. Disse que você poderia me ajudar a encontrar um terapeuta, mas não sei o que lhe dizer a meu respeito. Disse-lhe que o terapeuta de casais me dissera que ela achava melhor deixar que ele mesmo falasse por si. Antes de que eu pudesse dizer mais, ele acrescentou: ela contou que eu sou gay? Oi? O que está acontecendo nessa história? Já me perdi aqui, hein, gente? O resumo da história, ele disse, era este. Ao se casar com Isabel, ele guardou sua sexualidade numa caixinha. Depois, 2 anos atrás, logo depois da morte de seu pai, eu a retirei de lá novamente, para ver a filha e a família, e se viram numa sauna no centro de Manhattan. Pela primeira vez em minha vida, eu me senti eu mesmo. Seu relacionamento com o homem que conhecera na sauna durou pouco, mas ele tinha tido 2 outros namorados desde então. Obviamente não sou jovem, por isso tive que aprender sobre Viagra. Mas não é uma questão sobre sexo. Sei que isso é importante para mim. Perguntei se ele estava me dizendo que nunca tinha feito sexo como homem antes. Ele disse, isso mesmo. Sentira-se atraído por homens a vida toda. Sempre soubera que era gay e supunha que quando fosse para a universidade encontraria um homem e tudo estaria resolvido, mas isso nunca aconteceu. Havia algumas pessoas corajosas que eram assumidamente gays, mas eu não era uma delas. E aqui eu acho que a gente precisa falar do machismo que está aparecendo aqui gritante na minha cara, né? Porque ele tem 4 filhos, 2 meninas e depois 2 meninos. As 2 meninas ele não se preocupa porque estão casadas, então, né? Complica. Aí depois ele diz que os 2 meninos estão bem de carreira. Então, para o homem não importa o relacionamento e para a mulher não importa a profissão, né? Maravilhoso, machista, incrível. E aí, ele não está dizendo só do machista para fora, né? O quanto que isso impacta nas relações e como ele vê a sociedade. Mas para dentro. Ele está dizendo de ser gay e de nunca ter tido um relacionamento gay de fato, né? Até porque ele fala um relacionamento em Nova York e depois outros 2 namorados.
Que namorados foram esses de um homem de 70 anos que não fizeram sexo? Ele se inclinou para a frente em sua cadeira. Contou-me que ele e a esposa se conheceram na faculdade de medicina. Ela era na época e continua sendo minha melhor amiga. E depois da faculdade se casaram. Sim, ele tentara levar o assunto com Isabel em várias ocasiões. Mas essas tentativas nunca haviam dado certo. Cerca de 2 meses antes, ele havia lhe contado sobre o homem com quem estava se encontrando. Ela ficou perturbada, é claro, mas mostrou-se compreensiva. Super compreensiva, né? O marido agora é meio gay. Tá parecendo aquele seriado Grace and Frank, só que lá tem sexo. Passaram-se várias semanas muito difíceis, antes que eles decidissem procurar uma terapia de casal. Ele não sabia o que fazer, queria continuar levando a vida que havia construído com Isabel, mas não sabia como, e é por isso que estou aqui. Certos dias, ele se sentia convencido de que deveria vender sua casa grande e comprar 2 casas pequenas, de modo com que cada um pudesse levar sua própria vida. Em outros, pensava que o problema era algo mais fundamental, uma questão de intimidade. Tenho a terrível intuição de que eu poderia escolher estar com um homem, e logo descobrir que não conseguia, tampouco ficar próximo dele. Perguntei o que queria dizer. Ele me disse que Isabel sabia lidar com as pessoas e ele não. Não sabia realmente como ela o suportaria por todos aqueles anos. A família brincava que era com as pessoas anestesiadas que ele se dava melhor. Sou inconveniente. As pessoas gostam disso, outras não. Parece que estou sempre dizendo não dita. A coisa que todos estão pensando, mas ninguém queria falar. É o típico sem nenhuma noção, né? Tentei não demonstrar, mas acho que ele percebeu e ouviu isso. Que não podia dizer a coisa não dita sobre os outros, mas não sobre si mesmo. Será que tornava as coisas mais embaraçosas para os outros, para não se sentir ele próprio embaraçado? Enquanto eu pensava sobre o assunto, ele perguntou: como a psicoterapia vai me ajudar a resolver isso? E aí eles estão falando, tem uma cena, não sei se... eu li sobre isso aqui no podcast já. Que caso? Foi aquele do livrinho roxo. Como é que chamava? Vocês lembram? Ele não tá aqui. Do Christopher Bolas, lembrei. Eu vou colocar o nome aqui do caso. Que a gente fala que a menina queria ficar enfiando o dedo no cu das pessoas pra ver o que tinha dentro. Eu acho que é mais ou menos essa história. Ele quer ficar levantando os segredos das pessoas, ele quer ficar descobrindo o que cada uma tá escondendo, porque ele sabe que ele esconde. Então ele acredita que os outros também estão escondendo alguma coisa. Então ele tá querendo futricar. E quando ele revela, quando ele diz essas verdades doloridas ou segredos das outras pessoas, é disso que a gente tá falando, né? E quando ele fala do que a terapia pode ajudar, eu fico pensando assim, tive uma ideia, hein? Que só depois do que ele falou, né? Acho que vocês também já têm algumas ideias. Ele me disse que gostava de chegar a uma decisão e em seguida agir. Ou seja, imediatista, né, gente? Ou seja, não pensa nada no fim, né? E agora não conseguia decidir o que fazer. Claro, né? Porque ele não aprendeu a lidar com a frustração. Ele pensa e age, pensa e age. Porque no fim a gente sabe que não é um pensamento, né? Ele deseja e já realiza. Ele não tem esse tempo para digerir, para aguentar esse desejo não realizado, para aguentar essa frustração, né? É isso que ele está dizendo. Ninguém nunca pensara nele como confuso. Eu também não. Só já falei isso umas 10 vezes nesse podcast. Mas era assim que ele estava agora. Tanto ficar quanto ir podiam, em diferentes momentos, parecer a coisa certa a fazer. Os filhos não sabiam que ele era gay. E não queria que soubessem. Não queria que eles o odiassem, pensassem o pior a seu respeito. Tipo que ele estava mentindo todo esse tempo? Disse-lhe então que, pelo que eu compreendia, ele estava dizendo que não queria fazer nada e que pudesse se arrepender mais tarde. Ou seja, né, ele foi para terapia porque ele queria ter certeza, ele queria que alguém dissesse o que era para ele fazer. Mas essa que é a vida adulta, né? É isso que assumiu o amadurecimento e a responsabilidade. É não ter certeza, é fazer mesmo assim. Ele concordou. Às vezes parece certo que eu vá embora. Nunca me senti completamente eu mesmo com Isabel. Descreveu uma tarde de domingo que passou deitado nos braços do namorado. Estávamos no quarto ouvindo um CD. Quando terminou, eu não me desprendi dele.
e ele simplesmente continuou a me abraçar. Passamos a maior parte da tarde ali deitados, até que eu quis me levantar. Eu nunca tinha vivido nada assim antes. E você não quer abrir mão disso. Exatamente. Eu não acho que possa abrir mão disso. Por que agora? Eu perguntei. Ele me disse que não sabia ao certo. Talvez tivesse algo a ver com o ponto em que ele e Isabel estavam naquela altura da vida. Desde a faculdade de medicina, ele passara a maior parte da vida cuidando dos outros. Primeiro os pais de Isabel, depois os seus foram ficando doentes, exigindo a ajuda deles, então morreram. Câncer de mama, câncer de colo, doença cardíaca, câncer pancreático. Sua filha mais velha tivera uma infância difícil. Ela era disléxica. Nunca se dava bem com a professora. Havia sido apanhada furtando em lojas. Mas tudo isso era passado. Seus pais tinham ido embora. Os seus filhos estavam bem. Pode soar egoísta. Mas o que eu quero agora é sentir que alguém me ame. E não apenas que as pessoas se preocupam comigo. E não à toa, isso é uma realidade para muitos homens gays que constituíram famílias hétero, né? A gente vê aí muitas reportagens, muitos artistas, ou até pessoas do seu convívio, né? Que o cara casou, teve filhos, e aí chega um momento ele se revela, ou alguém descobre algum deslize. Que é como se ele já tivesse cumprido seu papel de homem na sociedade. Trabalhou, casou, teve filho, agora eles estão independentes, agora eu posso ser uma pessoa. Porque até então ele estava cumprindo só um papel. E aí, voltando para o texto, o professor R. suspirou e perguntei-lhe sobre o que estivera pensando durante o silêncio. Eu estava pensando que se minha mulher puder viver comigo como eu sou, quero ficar com ela, continuar me encontrando com meu namorado. Se ela puder fazer isso, é isso que eu quero. Porque é o melhor dos dois mundos, né? Paramos pouco depois disso. Como havíamos combinado, encaminhei o professor R para um terapeuta cujo trabalho eu admiro e cujo consultório fica perto da casa dele. Não voltei a vê-lo, mas de tempos em tempos eu me pegava pensando nessa consulta e não sabia por quê. 2 anos depois eu estava sentada no café, à espera de minha mulher, passando a vista pelo The Times. Deixando na mesa, meu olhar foi atraído pelo nome e pela fotografia do professor R na seção dos obituários. Havia um relato eminente da sua carreira, bem como homenagens de amigos e colegas. O obituário concluía dizendo que a sua esposa estava com ele quando morreu, serenamente em casa. Me parece tão triste essa história, não sei para vocês. Talvez ele tenha realizado aquilo que ele quis, a gente não vai começar a inventar sobre essa história, mas a gente está dizendo um homem que foi infeliz a vida toda e que agora que ele podia realizar o desejo dele, talvez ele não teve força ou desejo suficiente, sei lá, não sei. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que era um bom acordo ele ficar com a esposa e o namorado? Será que ele deveria mesmo sair do armário para valer? Eu sei que, para quem é um pouco mais desconstruído, é sempre uma armadilha a gente querer arrancar os outros do armário, né? Dá uma vontade de tirar os outros do armário, né? E julgar essa força que ele não teve, né? Não sei. Quando eu penso que ele foi infeliz, é um julgamento meu também, né? Mas acho que é uma história importante pra gente pensar. Sobre o quanto que... Ou até sobre pensar sobre essa coisa de homossexualidade, né? Porque às vezes eles falam assim, tal pessoa é gay porque ela não viveu um amor, ou porque ela não fez sexo com a mulher direito, ou porque aquela mulher é lésbica porque um homem não pegou ela de jeito, né? O cara teve 3 namorados homens e não transou com nenhum deles. Acho que isso suscita muita coisa pra gente pensar e analisar sobre esse caso, por isso que eu quero saber a opinião de vocês, assim. Vocês ficaram com dó dele? Vocês acharam que ele talvez tenha escolhido certo? Eu acho que da mesma forma como o Gross ficou pensando nesse caso, eu acho que é um caso que deve mexer muito, porque é um senhor, né, que você fica querendo ajudar ele. Então, por isso que eu queria saber a opinião de vocês. Então, me contem e tchau!